Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, sabemos que por mais primário que seja o conhecimento da vida e do ministério de Jesus que a pessoa possa ter, tem conhecimento que Jesus Cristo foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Porém, antes de falar por que Jesus foi batizado, se ele não tinha pecado, é vital saber algumas coisas sobre o batismo em qualquer denominação religiosa, desde que seja cristã. É importante saber que o batismo cristão foi simbolizado no primeiro século, quando Jesus foi batizado por João Batista. O batismo é um elemento de vital importância para a igreja cristã. Através dele, declaramos que estamos arrependidos diante de Deus e que aceitamos seu projeto de vida e estamos desejosos de fazer parte do seu corpo, que é a sua igreja. Portanto, o batismo é sinal vivo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nos tornamos participantes da comunhão com o Espírito Santo e herdeiros da vida eterna. Sabemos também que a fé é o elemento mais importante em todo tipo de relacionamento do ser humano com Deus. No que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, está escrito que quem crê e for batizado será salvo, mas que não crê já está condenado. Neste versículo vemos que a fé é tão importante a ponto de anteceder o ato batismal. A atitude de não crer, confiar e entregar-se completamente à graça de Deus traz a condenação para a pessoa, mesmo depois de participar do batismo. Aí está a importância do batismo do cristão. E como o Cordeiro de Deus que viveu entre nós, Jesus passou também pelo batismo como cumprimento de uma ordenança de Deus que antes fora proferida por alguns profetas no Antigo Testamento da Palavra de Deus. Após sabermos, entre outras coisas, que o batismo é a confissão de fé em Deus e também uma confissão de seus pecados, então vamos saber por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado. Mas antes, peço que você dê o seu gostei, compartilhe este vídeo para outras pessoas e se inscreva no canal, para que o YouTube reconheça que o assunto deste vídeo é importante para você e possa te enviar outros vídeos com assuntos iguais a esses. Para responder a pergunta aludida no título deste vídeo, é necessário conhecer os contextos e as intenções contidas nas palavras de Deus e principalmente as intenções do próprio Jesus no momento do seu batismo. Meus irmãos, antes a vida e ministério público de Jesus Cristo, que começou quando ele foi até João Batista, como está registrado no livro de Mateus, que diz assim: então Jesus veio da Galileia até João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Apesar de fugir do entendimento de muitas pessoas, mas é bem claro, João Batista proferia em seus ensinamentos que o batismo era para o arrependimento de pecados, porém para as multidões que o seguiam, sempre dizendo: eu batizo com água para arrependimento, mas alguém que é mais poderoso do que eu vem após mim, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mas a pergunta ainda está latente na cabeça das pessoas. Se não tinha pecado, por que Jesus se submeteu ao batismo nas águas? Haja vista que o batismo tem a ver tudo com arrependimento. Por que uma pessoa sem pecado desejaria ser batizada com um batismo que falasse de arrependimento? Há algumas coisas que devem ser observadas ao responder a esta pergunta. Ele cumpriu toda a justiça no seu batismo. Antes, João Batista não queria batizá-lo. No entanto, Jesus explicou
que ele, Jesus, tinha que ser batizado por João Batista era cumprimento de toda justiça. Note que Jesus, mesmo sendo Deus, naquele momento, quando em forma humana, buscou cumprir todos os preceitos da lei de Deus que fora proferida por diversos profetas há milhares de anos antes de seu nascimento e do estabelecimento de seu ministério. Entretanto, o momento do batismo de Jesus foi antes estabelecido por Deus que teria que acontecer ali e por João Batista. E daquela forma, bem diferente do batismo de outras pessoas que foram batizadas com água para o arrependimento de pecados, enquanto que o batismo de Jesus foi pelo Espírito Santo para cumprimento de toda a justiça antes estabelecida por Deus. Começava ali a caminhada de Jesus, que culminaria em sua crucificação, quando ele se doava em sacrifício para pecados, mas não dele, Jesus, porém de toda a raça humana. Como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E semelhantemente a ele, e com a autoridade vinda dele, os seus discípulos e todas as gerações vindas depois dele deveriam ser batizadas como símbolo de transformação de Deus em suas vidas. Para o cumprimento das palavras de Deus, Jesus saiu da Galiléia e foi até o Rio Jordão para ser batizado por João. Mas João continuou objetando e disse: eu deveria ser batizado por você. Por que você veio até mim? Jesus respondeu: por enquanto é assim que deve ser, porque devemos fazer tudo o que Deus quer que façamos. Então João concordou. A vida de Jesus deveria servir de modelo ou exemplo para todos os seus seguidores. Aqueles que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador devem segui-lo em todos os sentidos, principalmente em seu comportamento. Portanto, Jesus submeteu-se ao batismo nas águas para estabelecer um padrão para os que creiam nele. Então sabemos que Jesus deu exemplo, então devemos seguir em tudo que ele fez ou se submeteu. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6, está escrito: aquele que diz que permanece nele também deve andar como ele andou. Portanto, o batismo de Jesus foi um exemplo para aqueles que o seguiram. Não era para pagar nenhum pecado que ele tivesse cometido. Apesar de que Jesus ter passado por toda sorte de tentações comuns a nós humanos, não foi vencido por nenhuma delas. Logo, não pecou. A Bíblia também enfatiza que Jesus saiu imediatamente da água depois de ser batizado. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: após o seu batismo, quando Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Enquanto que as pessoas que eram batizadas por João Batista ficavam na água para confessar os seus pecados. O fato dele ter saído imediatamente da água é outra indicação de que ele não tinha pecado. Uma indicação importante de que o batismo de Jesus foi um exemplo a seguir, não uma confissão ou uma admissão de pecados. Porque as Escrituras deixam claro que Jesus não tinha pecado. Mais tarde, Paulo escreveria no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Sintetiza esta verdade: Deus fez com que aquele que não conhecia o pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O batismo de Jesus Cristo foi diferente do batismo de qualquer outra pessoa. Jesus, o Cordeiro de Deus sem pecado, não tinha nada a confessar, mas submeteu-se ao batismo de João. Fazer isso foi um cumprimento dos justos requisitos da lei de Deus. O batismo de Deus estabeleceu um padrão a ser seguido pelos cristãos. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus Cristo devem andar como ele andou. Devemos modelar nossa experiência cristã segundo a sua vida.
Portanto, em obediência a Ele e às suas divinas vontades, devemos também ser batizados nas águas para fazermos uma profissão pública de nossa fé. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.